Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Pastor J em mais um vídeo aqui do nosso canal, um vídeo que visa abençoar seu coração. Hoje o nosso tema é Seguindo Jesus de Longe. E texto base para a nossa meditação é o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 19, versículo 38 e 39, que diz o seguinte, presta bastante atenção porque hoje o nosso vídeo ele é bem interessante, né? E meio que curioso ao mesmo tempo. Olha só, depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se encontrava com Jesus à noite ou de noite. Nós vamos falar sobre esse tema, seguindo Jesus de longe, e aí nós vamos ver a história de dois homens, José de Arimateia, um judeu nascido na cidade de Arimateia, um homem que nasceu e cresceu ali, sendo ensinado dentro dos costumes judaicos, um doutor da lei. A Bíblia vai dizer que ele fazia parte, né, do concílio, do sinédrio, e isso quer dizer que ele fazia parte da Suprema Corte de Israel naquele tempo, em Jerusalém. Ou seja, ele era um homem importantíssimo. Não só isso, um homem, além de ser um homem importantíssimo, ele era um homem muito rico, né? Nós vamos ver também Nicodemos, que quando ele se encontrava com Jesus, ele levava algumas coisas, enfim, nós vamos ver que também era alguém que fazia parte da alta sociedade. Mas o que nos chama a atenção no texto, né, e esse texto vai falar justamente do sepultamento de Jesus, e aí começa a narrar a história falando e destacando justamente isso, que José de Arimateia servia Jesus, ele seguia Jesus, ele era um discípulo de Jesus, porém ele seguia Jesus de longe. Nicodemos da mesma forma. Nicodemos se encontrava com Jesus, mas à noite, às escondidas. Ninguém podia ver, ninguém podia saber. Eles eram ricos, eles tinham posição social, eles conheciam a lei. E eles começavam a identificar em Jesus e na pessoa de Jesus, no ministério de Jesus, que de fato Jesus era o Messias prometido. As Escrituras, elas apontavam diretamente para Jesus, e isso fez com que eles ardessem no seu coração o desejo de conhecer a Jesus, e eles aceitaram Jesus como seu Salvador, porém eles tinham medo de serem vistos com Jesus. Eles tinham muitas das vezes vergonha de serem vistos com Jesus. Medo dos judeus, medo do que os outros iriam falar, preocupados em talvez perder a posição social que eles tinham. E quantos de nós, irmãos, não fazemos da mesma forma? Que por isso vivemos de uma forma rasa, espiritualmente falando. Porque Deus está nos, se doando a nós através do teu Espírito em abundância, mas nós estamos, satisfeitos em viver no raso, em seguir Jesus de longe, em ficar distante. Até chegar ao ponto em que Jesus morre. A ficha cai. E aqueles homens, então, imagino eu, que olham para o outro e falam, o que a gente perdeu? Nós tínhamos tudo. Nós tínhamos o Mestre, o Messias do nosso lado. E nós não aproveitamos por medo, por vergonha.
E então naquele momento eles se sentiram parte de fato da família de Cristo. E agora eles já não queriam mais saber do que as pessoas iriam dizer, se eles iriam perder suas posições sociais, se eles eram homens influentes ou não. Eles vão até Pilatos. Um costume judeu era que você reivindicasse o corpo de um familiar seu. Mas eles não eram familiares de Jesus, mas agora eles se consideravam sim parte da família de Jesus, e eles criam coragem e enfrentam o próprio governador e pedem o corpo de Jesus. E então sepultam Jesus. José de Arimateia e Nicodemos só foram dar valor à presença de Jesus depois que Jesus morreu. Eles só caíram a ficha depois que perderam. Enquanto os demais discípulos tinham experiências riquíssimas com Jesus e testemunhos para contar de tudo aquilo que eles experimentavam estando com Jesus lado a lado, caminhando com Jesus dia após dia. Nicodemos e José de Arimateia não tinham nada, porque eles seguiam Jesus de longe, eles estavam distantes, eles não tinham intimidade com ele. Pedro andou sobre o mar, poderia ser José de Arimateia, poderia ser Nicodemos, mas não foi, foi Pedro. Por quê? Porque Pedro aproveitou a oportunidade, Pedro estava perto. João inclinava a cabeça no peito de Jesus, poderia ter sido um deles, mas não foi, porque eles estavam distantes. E a pergunta que eu faço a você: você já parou para pensar o quanto você tem perdido seguindo Jesus de longe, servindo Jesus na superficialidade, vivendo muitas vezes de testemunho dos outros, porque você ainda não entendeu que o que Deus tem para você é algo profundo, é algo maravilhoso, é algo tremendo, a ponto de te dar as mesmas experiências que esses discípulos tiveram, experiências de cura, experiências de salvação. Deus quer te usar, Deus quer falar contigo, Deus quer ter intimidade com você. Mas infelizmente, assim como José de Arimateia e Nicodemos, você ainda insiste em perder a oportunidade seguindo e servindo Jesus de longe. E talvez assim como eles, a ficha só vai cair quando você perder essa oportunidade. Então deixa eu te dizer, como servo de Deus, em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Não siga Jesus de longe. Não tenha uma vida superficial com Jesus. Busque a Jesus de todo o seu coração. Viva intensamente esse evangelho de Cristo. Mergulhe nos rios do Espírito Santo e seja cheio de tal maneira que o seu legado, o seu testemunho continuará falando por gerações. Não olhe para o que as pessoas vão dizer. Não tenha medo. Deus quer se relacionar de uma forma íntima contigo. Não perca essa oportunidade. Se achegue a Ele em nome de Jesus. Não se conforme, não aceite, não permita, em nome de Jesus, que você seja apenas um discípulo que segue Jesus de longe. Tá bom, queridos? Pense nisso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe profundamente. Até o próximo vídeo. #Tamo junto. Um abraço.